Bom dia, pessoal. Eu sou Ivan Pompeu. Vamos falar sobre direito empresarial, vamos resgatar aí o conteúdo de uma forma bem dinâmica para nos prepararmos para a prova de amanhã da OAB. Então vamos lá. Então vamos começar aqui lembrando os pontos principais do direito empresarial dentro do Código Civil. A gente sabe que uma parte significativa do direito empresarial está dentro do Código Civil. E o que está dentro do Código Civil? Lá dentro do Código Civil nós temos 3 pessoas que o direito empresarial regulamenta. A primeira, chamada de empresário, também muito conhecido como empresário individual. Empresário ou empresário individual é a mesma coisa. A outra pessoa lá dentro do Código Civil é a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A EIRELI. E a última pessoa dentro do Código Civil é a sociedade. Então, lembrando, meus amigos, que isso é na parte do Código Civil que começa lá no artigo 966. A partir do artigo 966, o Código Civil começa a regulamentar aquilo que é pertinente ao direito empresarial. E por que essas 3 pessoas e por que o direito empresarial regulamenta essas 3 pessoas? O que elas têm em comum que trazem a ela, que levam a elas a serem regulamentadas pelo direito empresarial e não pelo direito civil? É o fato dessas 3 pessoas terem aquilo que a gente chama de atividade econômica. É isso que liga essas 3 pessoas. Essas 3 pessoas têm como traço comum o fato de exercerem atividade econômica. O que é atividade econômica? É o fim lucrativo, é buscar o lucro. Então vejam, meus amigos, o direito empresarial, dentro do Código Civil, ele parte de um norte. Quem exerce atividade econômica? Isso que eu quero saber. O direito empresarial está preocupado com quem busca lucro. E ao falar, bom, meu princípio é quem busca lucro, eu vou definir as pessoas que buscam lucro. E deu nome a essas 3 pessoas. Uma ele chamou de empresário, a outra ele chamou de EIRELI e a terceira ele chamou de sociedade. Pois bem, diante dessa realidade, a gente estuda cada uma dessas 3 pessoas. Vamos primeiro, então, falar do empresário. Então, primeiro o empresário. O empresário, meus amigos, ele está aí no Código Civil do artigo 966 até o artigo 980. O empresário está regulamentado nesses artigos do Código Civil, do artigo 966 até o artigo 980. E quais são as características desse empresário? A primeira característica é o fato dele ser pessoa natural. Muito cuidado com o empresário, porque o empresário, na linguagem coloquial, a gente usa para se referir, por exemplo, estou lá montando uma sociedade, fazendo um contrato social de uma sociedade limitada. E eu tenho que qualificar os sócios. Aí tem um sócio que não tem uma formação específica, ele não é formado, ele não é advogado, ele não é médico, ele não é dentista. E aí eu tenho que qualificá-lo, qual é a atividade que ele faz, o que ele faz na vida, e aí muitos deles falam, eu atuo no comércio. Então aí ele se qualifica como empresário, mas tecnicamente é diferente do que o empresário do Código Civil, do direito empresarial. O empresário no direito empresarial, que está nesse artigo 966, ele apresenta as seguintes características. Primeiro, ele tem que ser uma pessoa natural. Depois, ele tem que exercer a atividade de modo habitual. Essa atividade de modo habitual tem que ser para buscar o lucro ou atividade econômica. E ele tem que produzir ou circular bens ou serviços. Então, o empresário ou o empresário individual definido pelo Código Civil é um pouco diferente do que a gente usa na linguagem coloquial. Na linguagem coloquial, o empresário serve apenas para qualificar uma determinada pessoa. Ele atua no comércio, então eu não tenho uma formação técnica, eu vou lá e chamo de empresário. É uma linguagem coloquial. Está errado? Claro que não, é linguagem coloquial. Mas no código, ele vai definir o empresário, lá no artigo 966, ele está pensando, e aí sempre o exemplo na realidade facilita, ele está pensando naquele cara que está lá numa feira. Vou dar um exemplo aqui em Belo Horizonte. Nós temos uma feira todo domingo, ali na Afonso Pena, numa avenida central em Belo Horizonte. As pessoas que estão ali são pessoas naturais, elas vão lá todo domingo, então estão lá de modo habitual, elas estão lá porque elas querem exercer uma atividade econômica ou buscar o lucro,
e estão lá produzindo ou circulando bens ou serviços. Então esse é o empresário legalmente falando. É aquele cara que está lá na atividade, que é uma pessoa natural e que está exercendo uma atividade rotineira, constante, buscando lucro e circulando bens ou serviços. Essa é a figura do empresário, segundo o Código Civil. O modelo para a gente é o cara na feira na realidade. Entendam, meus amigos, o código ele uniu 3 pessoas, como eu disse agora, o empresário, a Eireli e a sociedade. Qual é o traço comum entre os 3? Buscar o lucro. Os 3 buscam lucro. Mas ele começa explicando o empresário porque estruturalmente é a pessoa cuja estrutura é a mais simples. Pensem no cara na feira. É muito menos complexo aquele lá do que a sociedade, do que uma Vale, por exemplo, que é a estrutura mais complexa. Mas eles têm um fio condutor. Do empresário ali na feira até a Vale, um fio condutor qual é? Buscar o lucro. Todos buscam o lucro. Então esse é a figura do empresário definida no Código Civil. Ele tem essas características. Então se ele for uma pessoa natural, se ele regularmente buscar o lucro e se ele produzir ou circular bens ou serviços, ele se enquadra na figura do empresário. O que mais que eu tenho que lembrar em relação a esse empresário? É o seguinte, esse é o conceito, mas alguns tipos de serviços não são considerados empresário. Que tipo de serviço são esses? Atividade intelectual, científica, artística ou literária. Então, eu sou uma pessoa natural, eu vou lá todos os dias, eu quero ter lucro. Mas se o serviço que eu estiver realizando for um serviço intelectual, científico, artístico ou literário, eu não serei considerado empresário, eu serei considerado um profissional liberal. Então, o profissional liberal, quais serviços entram como profissional liberal? Nós, advogados, o médico, o dentista. Vejam, se eu tenho todas as características, eu tinha tudo para ser empresário, eu sou pessoa natural, eu estou lá todos os dias, eu estou lá buscando lucro e eu estou exercendo uma atividade, uma prestação de serviço. Eu teria tudo para ser empresário como advogado, mas a lei diz, no parágrafo único desse 966, que não é empresário quem exerce essas atividades intelectuais, científicas, artísticas ou literárias. Essas atividades é considerado um profissional liberal. Essa é a característica do profissional liberal, diferente do empresário. Então o empresário tem essas características. O empresário ele vai se registrar aonde? Na junta comercial. É obrigatório que o empresário se registre na junta? Sem dúvida nenhuma. O código, no artigo 967, logo após ele fala o empresário deve se registrar antes do início de suas atividades. Então se você for uma pessoa natural que habitualmente buscando lucro, produzindo ou circulando bens ou serviços, desde que os serviços não sejam intelectual, científico, artístico ou literário, você terá que se registrar na junta comercial. Por isso, e a gente faz um raciocínio muito razoável, que nós advogados temos todas as características e não somos empresários porque somos excluídos, somos tratados como profissional liberal e não nos registramos na junta comercial. Nosso registro é lá na OAB. Por quê? Porque o próprio Código Civil falou que a nossa atividade não é de empresário, a gente é um profissional liberal. Se não houvesse essa exceção, a gente teria que se registrar na junta porque teríamos todas as características de empresário. Então essa é a primeira figura, o chamado empresário, uma figura importante. Então eu tenho o empresário e quem não é empresário, que é o profissional liberal. Dentro da figura do empresário, meus amigos, é bom a gente lembrar do microempreendedor individual. Microempreendedor individual, previsto na Lei Complementar número 123 de 2006. Vamos colocar ele aqui. O também conhecido como MEI, microempreendedor individual. Ele está na Lei Complementar 123 de 2006. Quem é esse microempreendedor individual? Nesta lei, lá no artigo 18A, no parágrafo 1º, ele define o microempreendedor. E o que é o microempreendedor? Ele fala que o microempreendedor é o empresário, lá do Código Civil, que nós acabamos de falar, com todas aquelas características, mas com um limite de faturamento de R$60 mil por ano. Então, o microempreendedor, ele é um empresário individual. Todo microempreendedor é um empresário individual, mas nem todo empresário é microempreendedor. Para que foi criada a figura do microempreendedor, meus amigos? Então, pensem o seguinte. O legislador definiu o empresário. Falou, olha, o empresário é essa pessoa natural, que habitualmente
visa lucro e produz ou circula bens ou serviços. Ok, esse é o empresário. E o legislador imaginou, e quando ele disse que todos deveriam se registrar, ele imaginou o seguinte: se eu chegar lá na feira, e como eu defini esse empresário, e eu falei que todos têm que se registrar, é possível até que eles não comecem com registro, porque muitos que vão lá para a feira vão ver se vai dar certo, ninguém vai fazer o registro de cara. Isso é o legislador pensando, mas o legislador falou o seguinte: mas mais cedo ou mais tarde, aquele cara vai se registrar. Na hora que ele precisar emitir uma nota fiscal, na hora que ele precisar pegar um financiamento no banco, na hora que ele quiser pleitear uma recuperação judicial, ele naturalmente vai se registrar. Então tudo bem, esse era o entendimento do legislador, ele criou só um empresário individual, só tinha um empresário. Só que o que começou a acontecer na prática? Muitas dessas pessoas que ele achava que mais cedo ou mais tarde iam procurar o registro, porque ia precisar emitir uma nota, ia pedir um financiamento, muitos deles, tipo o cara que vende cachorro-quente, o cara que vende churrasquinho, esse cara nunca precisou emitir uma nota, nunca precisou de um financiamento, nunca pensou numa recuperação, ou seja, esse cara nunca registrou. E o legislador falou: olha, esse cara não pode ficar de fora, porque o registro ele tem uma finalidade muito clara: tributar. Quando eu registro, eu identifico quem são essas pessoas e naturalmente eu vou lá e tributo. O legislador, na hora que ele viu essa chamada economia informal, pessoas que tecnicamente deveriam ser empresário pela lei e que eram obrigados a registrar, não se registravam porque não tinha nenhuma vantagem para eles. Eles não precisavam de nota, eles não emitiam, eles não pegavam financiamento, então eles continuavam na informalidade. E aí o legislador falou: peraí, eu preciso tributar essas pessoas, eu preciso chegar até elas. Como que eu faço? Criamos uma nova figura. Dentro do empresário, criamos uma classe especial, chamada de microempreendedor, que é um empresário, então tem todas aquelas características, mas fatura 60 mil. E o que isso fez com que as pessoas se registrassem? Esses da economia informal. Primeiro, a forma de registro é muito mais rápida, extremamente simples, totalmente virtual. 2, a tributação do microempreendedor é um valor fixo por mês. Ele é optante pelo chamado Simples Nacional. Então ele vai lá e paga algo em torno de R$50 por mês, e dentro desses R$50, que foi a grande sacada do legislador, está incluído o INSS e o FGTS. Não é porque eu falei pro cara lá do pipoqueiro e falei com ele: olha, vem se registrar como microempreendedor, que o registro é mais rápido, que ele ia fazer. Ele só foi se registrar porque na hora que ele descobriu que ele ia pagar R$50 por mês, porque até então ele não pagava nada de tributo, então ele não via vantagem nenhuma. Se eu chegar para ele e falar: olha, pague R$50 por mês, ele vai falar: nunca paguei nada, para que eu vou pagar agora? E a sacada é: pague R$50 por mês, que ao pagar os R$50 por mês, você vai ter direito ao INSS e ao FGTS. E aí aquela pessoa que vivia na informalidade viu no registro de microempreendedor uma ótima oportunidade para ter uma previdência ainda que pública, que é o INSS, e também fazer jus ao FGTS. Então foi uma grande sacada. E o microempreendedor, coincidentemente ou não, ele passou a ser mais usual do que o empresário lato sensu. Porque é muito mais interessante lá para o cara da feira se registrar como microempreendedor, pagar R$50 por mês e ter os benefícios. Se ele era só empresário, o empresário lato sensu, ao se registrar o empresário, ele tinha que pagar a tributação normal, que poderia variar as alíquotas de tributação. Então o MEI se tornou hoje extremamente popular. Então eu tenho o empresário individual, vamos chamar de lato sensu, e dentro dele o microempreendedor, que é uma espécie de empresário. Vejam, o empresário era o caminho inicial, mas a forma como ele foi colocado na lei, e especialmente a tributação que possa incidir sobre ele, se tornou menos vantajoso em relação ao MEI. O MEI é mais interessante. Ok? Então tá aí a nossa primeira figura, o empresário e, consequentemente, o microempreendedor. Seguindo em frente, meus amigos, vamos falar ao invés de falar da Eireli, vamos falar primeiro das sociedades, depois chegamos à Eireli. Pois bem, pulei para o ponto 3. Isso aqui é uma estratégia metodológica de ensino. É mais fácil a gente falar sobre sociedade primeiro, para depois entrar na Eireli. Bom, sociedade. A sociedade ela está conceituada no Código Civil no artigo 981. E ao conceituar a sociedade no artigo 981, ele diz o seguinte: primeiro, a sociedade é uma pessoa jurídica. Está aí já a grande diferença de sociedade para o empresário e para o microempreendedor. Lá estamos diante de pessoas naturais, aqui estamos diante de uma pessoa jurídica. Pois bem, ela é uma pessoa jurídica,
ela tem sócios, segundo o artigo 981, eu preciso de sócios para montar uma sociedade. Lembrando que existe sociedade unipessoal, em que eu tenho um sócio só. Qual é essa sociedade unipessoal? A única sociedade unipessoal que a gente tem, aliás, hoje temos duas, né? São duas as sociedades unipessoais. A primeira é uma prevista na lei de SA, lá no artigo 251 da lei 6.404/76. Lá existe uma sociedade unipessoal, é uma exceção à regra. A regra é eu ter sócios numa sociedade. A exceção à regra está lá no 251 da lei 6.404. É a chamada subsidiária integral. A subsidiária integral é uma sociedade que tem como única sócia, então é uma sociedade que tem um sócio só. Essa é a estrutura da subsidiária integral. Esse único sócio da subsidiária integral é uma outra sociedade. Esse aqui é o ponto. A subsidiária integral é uma sociedade que tem um único sócio. Esse único sócio é uma outra sociedade. Então, essa é a primeira exceção à regra. E a segunda exceção, que é algo recente, agora de janeiro de 2016, é a sociedade unipessoal de advogados, prevista no regulamento da OAB, no Estatuto da OAB. Lá no Estatuto da OAB é possível você montar uma sociedade de advogados com um sócio só. É a mesma estrutura da subsidiária integral. O que diferencia? Esse sócio da sociedade de advogados não é uma outra sociedade. Ele é normalmente um advogado, uma pessoa natural. Ok? Então, são essas as duas exceções à condição de sociedade, porque toda sociedade pressupõe sócios. Como disse aqui, toda sociedade pressupõe sócios, e aí nós temos essas exceções, essas duas exceções. A subsidiária integral e a sociedade de advogados. Pois bem, quais são as outras características de sociedade? A sociedade também precisa ter um capital social. O capital social é o valor que a sociedade precisa para exercer atividade. Quem vai exercer atividade, meus amigos, lembrem, não é o sócio, é a sociedade. Diferenciem sociedade do sócio. São pessoas diferentes. Eu não posso confundir a sociedade, porque quem vai vender a casa, o parafuso, é a sociedade e não o sócio. Então, a sociedade é que vai produzir e vender o parafuso ou a casa. E para ela exercer essa atividade, ela precisa de um dinheiro inicial, chamado de capital social. Esse é o valor inicial para exercer a atividade. Então, uma sociedade, ela é uma pessoa jurídica, ela tem sócios em princípio, salvo as exceções, ela precisa de um valor inicial chamado de capital social e ela exerce uma atividade econômica e há a partilha dos resultados entre os sócios. Isso aqui é algo fundamental, meus amigos. A atividade econômica, primeiro que a atividade econômica é traço marcante na sociedade, como dissemos há pouco. O que une a sociedade, a Eireli e o empresário é o fato dos três buscarem lucro ou exercer atividade econômica, que é a mesma coisa. Só que na sociedade eu tenho também a partilha dos resultados entre os sócios. Vejam, atividade econômica e partilha dos resultados entre os sócios é o que diferencia a sociedade das outras pessoas jurídicas de direito privado, do tipo associação e fundação. Tomem cuidado, porque associação e fundação não visam lucro. Associação e fundação não visam lucro. Isso não quer dizer que uma associação ou uma fundação não possa ter lucro. Uma associação ou uma fundação pode ter lucro? Sem dúvida nenhuma que pode, mas não foram criadas para tal. Exemplo, a associação Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Um ótimo exemplo de associação. Não foi criado para ter lucro, mas o Minas tem lucro? Tem, claro que tem. Mas o que ele faz com o lucro? Ele reinveste na atividade. Diferente da sociedade, que busca lucro e o lucro gerado é partilhado entre os sócios. É a característica de sociedade.
Cuidado, não se esqueçam. Não existe mais sociedade sem fins lucrativos. Isso era em outra época, no código anterior existia uma sociedade sem fins lucrativos. Hoje não existe. Toda sociedade visa lucro, sem exceção. Toda sociedade visa lucro. E quais são as duas? Então aí, isso aqui é o conceito de sociedade. Quais são as duas sociedades mais usuais? A gente sabe que as duas sociedades mais usuais são a sociedade limitada e a SA. São as duas sociedades mais usuais que nós temos, a limitada e a SA. Por que são as mais usuais? E aí vale uma explicação importante. Eu tenho a sociedade e eu tenho os sócios. O credor, o cara que comprou o parafuso e não recebeu o parafuso, ele é credor da sociedade. Quem deve a ele não é os sócios, é a sociedade. A sociedade que não entregou o parafuso, a sociedade que não entregou o apartamento. Consequentemente, esse credor ele vai processar a sociedade. A sociedade sempre vai responder com todo o seu patrimônio, ou, de uma forma técnica, ilimitadamente. De forma ilimitada. Seja qualquer sociedade. Aí eu tenho uma sociedade limitada. A sociedade, a pessoa jurídica, responde ilimitadamente. Mas a sociedade chama limitada. Essa limitação está no sócio. Quem tem limitação de responsabilidade é o sócio. O que eu quero dizer com isso? Se a sociedade não conseguir pagar o credor vai falar, eu posso ir no patrimônio dos sócios porque a sociedade foi insuficiente para pagar a minha dívida. Se for uma sociedade limitada, os sócios têm limitação de responsabilidade. Por isso que ela chama limitada. A SA, a mesma coisa. Também limita a responsabilidade dos sócios. E é exatamente pelo fato das duas limitarem a responsabilidade dos sócios que são os tipos mais usuais que nós temos no direito. Entendam, e preciso que isso fique claro aos colegas. A sociedade, seja ela uma sociedade limitada, seja ela uma SA, a sociedade, essa pessoa jurídica, responde ilimitadamente com todo o seu patrimônio. Ela responde com tudo que tem. Os sócios são eles que têm limitação de responsabilidade, não é a sociedade. Mas a minha sociedade é limitada. Tudo bem ela chamar limitada, mas não é ela que está com a limitação. A limitação está aqui embaixo. Ela responde com tudo que tem perante o seu credor. Ok? Ótimo. Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas duas sociedades. Vamos começar primeiro pela sociedade limitada. Então, sociedade limitada. Primeira coisa, como funciona a responsabilidade dos sócios numa sociedade limitada. Então vamos ao exemplo. Temos uma sociedade, vamos supor, eu tenho aqui 3 sócios, e aí o credor, ele tem uma dívida de 5 perante a sociedade. E ele vai cobrar da sociedade. A sociedade, como já dissemos, responde ilimitadamente. E vamos supor, então, que tudo que a sociedade tem é 3. Ou seja, ainda está faltando 2 para receber. E aí o credor fala, eu posso cobrar dos sócios? E aí como funciona a responsabilidade dos sócios numa sociedade limitada? Segundo o artigo 1052 do Código Civil, o artigo 1052, os sócios numa sociedade limitada respondem da seguinte forma. Eu tenho que primeiro identificar qual é o capital social da sociedade. Vamos supor que o capital social dessa sociedade é R$1.000. E o sócio 1 se comprometeu a pagar 70%, o sócio 2, 20% e o sócio 3, 10%. Segundo o Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é pagar as suas cotas. No caso do sócio 1, pagar 700. No caso do sócio 2, pagar 200. E no caso do sócio 3, pagar 100. Juntos, dá
o capital social. Então, segundo o 1052, cada sócio responde pelas suas cotas. Cada um pelas suas. Cada sócio responde pelas suas cotas. Mas, se um dos sócios não pagar a cota dele, vamos supor que o sócio 1 não pagou os 700. Quem tem que pagar os 700? Obviamente que o 1 tem que pagar, mas além dele, há uma solidariedade pelo pagamento das cotas, ou na linguagem da lei, há uma solidariedade pelo integral pagamento do capital. Ou seja, vamos supor que eu sou o sócio 2, eu paguei os meus 200, só que nem o sócio 1 pagou 700, nem o sócio 3 pagou 100. Qual é o risco que eu, sócio 2, tenho? Eu já paguei os meus 200. O meu risco é ter que pagar os 700 e ter que pagar os 100. Ou seja, o risco máximo que eu tenho é ter que pagar todo o capital social. Mas vejam, meus amigos, uma vez pago o capital social, acabou a responsabilidade do sócio. O sócio deve apenas pagar o capital social. Então, se você monta uma sociedade limitada hoje, você tem que pensar o seguinte: qual que é o meu risco máximo? Ter que pagar o capital social. Bom, então vamos aqui voltando ao exemplo. O credor ainda tem 2 para receber. Ele pergunta: eu posso ir no patrimônio dos sócios? A pergunta dele deve ser a seguinte: o capital já foi pago? Porque se o capital já foi pago pelos sócios, acabou a responsabilidade do sócio. Os 2 não vai poder ser cobrado de nenhum dos sócios. Agora, se o capital, por exemplo, vamos supor que o 100 ainda não foi pago. Se o 100 ainda não foi pago, o credor vai poder exigir dos sócios o 100 que está faltando. O que ele pode exigir do sócio é só que os sócios paguem o capital. É claro, meus amigos, entendam. O sócio 2 pode ter que pagar tanto a parte do 1 quanto do 3. Se ele paga a parte 1 ou do 3, ele tem depois uma ação regressiva. Ele pode se voltar para receber. Mas ele é obrigado, porque o credor quer receber 2, o capital é 1.000. Vamos supor que ainda não pagou 100. O credor pode exigir do 2, se ele quiser, o pagamento do 100, apesar do 100 ser responsabilidade do 3. O 2 é obrigado a pagar, porque todos têm no máximo a responsabilidade de pagar o capital. Ele paga, depois ele se volta contra o 3 e fala: ó, 3, eu paguei o seu 100 porque eu era obrigado. Agora eu quero que você me devolva. Mas entendam, se esse credor chegar e falar o seguinte: eu quero cobrar os 2 dos sócios, mas o capital está integralizado, não há o que se falar em responsabilidade dos sócios. Os sócios já tiveram capital integralizado e, portanto, não tem mais que pagar. A exceção à regra é a chamada desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica, meus amigos? A desconsideração ela pode ser aplicada, segundo o artigo 50, quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre sócio e sociedade, ou numa linguagem mais técnica, quando houver fraude. Quando a sociedade for utilizada pelos sócios como meio de fraude, eu vou poder ir no patrimônio dos sócios independentemente de qualquer coisa. A regra, meus amigos, é a seguinte. Então vejam, numa sociedade limitada, a limitação é pagar o capital. Se temos 2 sócios, temos 3 sócios, cada um tem que pagar a sua. Mas se um deles não pagar as suas cotas, o outro ou os outros podem ser responsáveis por pagar o valor das cotas, mas não a dívida toda. É pagar o capital. Pagou o capital, acabou a responsabilidade. Então, uma vez pago o capital, que é o mais usual, você já criar a sociedade e já pagar o capital, a responsabilidade dos sócios acaba por aí. Então, se a sociedade não conseguir pagar, eu não posso ir no patrimônio dos sócios, se o capital estiver integralizado. Se não tiver, o que eu posso cobrar dos sócios não é toda a dívida, é só o capital. Bom, mas essa regra comporta exceções. Qual que é a exceção? A desconsideração da personalidade jurídica. O que diz a desconsideração da personalidade jurídica? Ela diz que quando eu usar a sociedade com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ser estendido ao meu patrimônio a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Ou seja, toda vez que eu usar a sociedade, numa linguagem bem simples, toda vez que eu usar a sociedade como meio de fraude, eu posso ter o meu patrimônio pessoal atingido. O juiz pode autorizar a extensão da responsabilidade ao patrimônio pessoal dos sócios. Isso é o que prevê o artigo 50 do Código Civil. Mas vejam, meus amigos, a desconsideração deveria ser exceção e não regra. O problema é que hoje, na prática, a desconsideração tem se tornado muito frequente. Se a dívida é trabalhista, por exemplo, e se a sociedade não conseguir pagar a dívida trabalhista,
a regra era, vê o capital está integralizado, então eu não posso cobrar dos sócios. Só que, na prática, o juiz do trabalho normalmente fala, a sociedade não pagou, vamos aplicar a desconsideração e vamos atingir o patrimônio do sócio. Doutor, mas não teve fraude. Aqui na Justiça do Trabalho não tem problema, mesmo sem fraude eu aplico a desconsideração. Então a desconsideração começou a ser aplicado rotineiramente e muitas vezes sem critério. E aí a exceção hoje está se tornando regra. Hoje é comum a gente ver os sócios responderem por dívidas de uma sociedade limitada em função da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Isso acontece nas dívidas trabalhistas, isso acontece nas dívidas tributárias, isso acontece nas dívidas de consumidor, isso acontece nas dívidas de multas ambientais. Então hoje a exceção, que é a desconsideração, está mais frequente do que a regra, que é a limitação da responsabilidade. Pois bem, então o primeiro ponto numa sociedade limitada é a responsabilidade dos sócios. O que mais é importante numa sociedade limitada? Ponto 2. A transferência de cotas, a chamada cessão de cotas. Quando o sócio quer vender uma cota, vender as suas cotas, ele tem sempre que pensar em duas coisas. Eu tenho primeiro que oferecer aos sócios, quando eu quero vender, o chamado direito de preferência, e eu tenho, se o sócio não quiser exercer o direito de preferência, ou se o sócio desistir do direito de preferência, eu tenho que consultar os sócios para vender para terceiro. São coisas diferentes. Uma coisa é, eu sou obrigado a oferecer aos sócios? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é, se o sócio não quiser exercer o direito de preferência, eu tenho que consultá-lo, tem que ter autorização dele para poder vender para terceiro? São duas coisas diferentes. Primeiro, o direito de preferência. O direito de preferência não tem previsão legal no tocante à venda de cotas. Mas eu posso colocar no contrato social que, quando um sócio quiser vender as cotas, ele obrigatoriamente tem que oferecer para os outros sócios. Isso eu tenho que colocar no contrato social a cessão de cotas. O direito de preferência. Outra coisa é, eu preciso da autorização dos sócios para vender minhas cotas? Então vejam, no tocante à autorização, o Código Civil fala, eu posso dispor do jeito que eu quiser no contrato social, mas se eu não dispuser no contrato social, vale a regra do artigo 1057. O que diz o artigo 1057? O artigo 1057 diz o seguinte, ele fala o seguinte, se o contrato for omisso em relação à necessidade de autorização para venda, se o contrato for omisso, para vender as cotas entre sócios, eu não preciso ouvir nenhum dos demais sócios. É livre a venda entre sócios. Se eu for vender para terceiros, eu posso vender desde que não haja oposição de sócios que representem 1/4 do capital social, ou seja, mais de 25% do capital social. Então vejam, direito de preferência, só contratualmente estabelecido. Autorização para venda, eu estabeleço do jeito que eu quiser no contrato. Se eu não estabelecer no contrato, vale a regra do 1057. Qual que é a regra do 1057? Para vender para outro sócio, eu não preciso consultar ninguém. São 3 sócios. O sócio 1 quer vender para o 2. Precisa perguntar para o 3? O contrato não falava nada, então não precisa. A venda entre sócios é livre, você não precisa de autorização de ninguém. O sócio 1 decidiu vender para um terceiro, para alguém que está fora da sociedade. Ele precisa de autorização? Sim, ele vai precisar. Porque se o sócio 2 ou o sócio 3 tiverem mais de 25% e se oporem a essa venda, falar, o sócio 1, não quero que você venda para o terceiro não, fica impedido a venda. Essa é a regra do artigo 1057 do Código Civil. Segundo ponto nosso. Terceiro ponto, a administração numa sociedade limitada, um ponto recorrente na prova. Administração. Vamos a algumas características da administração dos sócios numa sociedade limitada. Desculpa, a administração da sociedade limitada. Vejam, meus amigos, o administrador de uma sociedade limitada, ele não necessariamente é sócio. O administrador numa sociedade limitada pode ser tanto um sócio quanto alguém estranho à sociedade. Pode ser tanto um sócio quanto alguém estranho à sociedade. Vejam, o administrador, normalmente ele é sócio. Mas eu não posso confundir a função de administrador com a função de sócio. São funções diferentes.
Administrador tem uma função, sócio tem outra. Pode estar tudo concentrado no sócio, eu ser sócio e também administrador, mas pode ser nomeado alguém também fora da sociedade, um terceiro, para ser administrador da sociedade. Ok? Então a primeira informação é, o administrador pode ser tanto sócio quanto alguém fora da sociedade. Mas o que faz um administrador? A função do administrador, meus amigos, o administrador ele tem duas funções básicas. Uma função que a gente diz que é uma função interna. A função interna é, pelo próprio nome, administrar, gerir a coisa no dia a dia. Essa é a função interna. Vamos aumentar a produção, vamos diminuir a produção, vamos contratar, vamos demitir. Função interna do administrador. Mas o administrador tem uma função externa. Ele é quem assina em nome da sociedade. A sociedade não tem mão para ela assinar contrato, para ela assinar cheque. Quem faz isso por ele é o administrador. Então o administrador é o representante legal da sociedade. Administrador, ele tem a função interna de administrar e ele tem a função externa de ser o representante legal da sociedade. Essa é a função do administrador. E o administrador tem responsabilidade pela sua conduta? Sem dúvida nenhuma. O administrador responde por conduta culposa. Toda vez que ele agir com negligência, imprudência ou imperícia, o administrador pode ser responsabilizado pelas suas condutas. Então, um administrador que, por exemplo, falar, não vou mais pagar o INSS dos funcionários, ele está agindo de forma negligente. Vejam, alguns autores falam que, além dessa responsabilidade por conduta culposa, se o administrador violar a lei e violar o contrato social, ele também pode ser responsabilizado pessoalmente. Então, eu tenho o administrador, que pode ser terceiro ou sócio, a sua função e a sua responsabilidade. Uma última informação sobre o administrador é que o administrador, normalmente, ele é eleito, escolhido no contrato social. Mas ele pode, segundo a lei, ser escolhido em ato separado. O que é um ato separado? É uma ata de assembleia, por exemplo. Então, não necessariamente o administrador vai ser nomeado no contrato. Ele pode ser nomeado num tempo futuro, numa ata de assembleia. Mas e nesse período, se eu nomear o administrador numa ata de assembleia, quem vai administrar a sociedade até que eu nomeie o administrador... Desculpa, gente. Lá na ata de assembleia, qualquer dos sócios. Nesse período, quando não tiver nomeação, aí sim, qualquer dos sócios pode exercer a função de administrador numa sociedade limitada. Ok? Então aqui estão três características, três informações importantes sobre a sociedade limitada. Vamos passar para a sociedade anônima. Vamos falar um pouquinho sobre a SA. Vamos lá, meus amigos. Sociedade Anônima, SA. A SA, meus amigos, a responsabilidade não é do sócio, é do acionista. Sócio ou acionista é a mesma coisa. Qual é a responsabilidade do acionista numa SA? Pagar as ações que comprou. Pagou as ações, acabou a responsabilidade do acionista. Uma vez pago as ações, acabou. Pois bem, uma SA, existe dois tipos de SA. A SA aberta e a SA fechada. Qual é a diferença da SA aberta para a SA fechada, meus amigos? A SA aberta, ela negocia os seus títulos num lugar chamado Mercado de Valores Mobiliários. Mercado de Valores Mobiliários, também conhecido como mercado de capitais. A SA aberta negocia os seus títulos neste mercado. Qual é esse mercado de capitais? Um dos exemplos do mercado de capitais é muito conhecido para nós, que é a Bolsa de Valores. Então, se a sociedade negocia os seus títulos na Bolsa, ela é uma SA aberta. Se não negocia os seus títulos lá, ela é uma SA fechada. Então, essa é a diferença entre SA aberta e SA fechada. Mas lembrem da lei. A lei diz o seguinte, a SA aberta é aquela que negocia os seus títulos, títulos também chamados de valores mobiliários ou títulos é a mesma coisa. A sociedade anônima aberta é aquela que negocia os seus títulos ou valores mobiliários num local chamado mercado de valores mobiliários. Já a SA fechada não negocia seus títulos neste mercado. Então, duas características. Primeiro, a responsabilidade do acionista, a diferença de SA aberta e SA fechada. Quais são os títulos emitidos por uma sociedade anônima?
A gente sabe os valores mobiliários de uma sociedade anônima ou títulos, valores mobiliários ou títulos, nós temos os 4 principais. O primeiro deles são as ações. O segundo são as debêntures. O terceiro são as chamadas partes beneficiárias. E o quarto título são os chamados bônus de subscrição. Então, esses são os 4 principais títulos ou valores mobiliários emitidos por uma sociedade anônima. As ações. Existem 3 espécies de ações. Uma ação chamada de ação ordinária, a outra chamada de ação preferencial e uma terceira espécie de ação chamada de fruição. Qual é a diferença entre elas? Ações ordinárias, conhecida também como ações ON. As ações ordinárias ou ações ON são ações com direito a voto. Ações ordinárias ou ações ON são ações com direito a voto. As ações preferenciais ou ações PN são aquelas que não têm o direito ao voto. Aliás, as preferenciais, elas podem votar, pode ter o voto limitado ou pode não votar. Fato é, as preferenciais normalmente não têm direito a voto, mas tem uma preferência. Que tipo de preferência? Normalmente recebem dividendos ou lucros antes de todo mundo. A sociedade fala, vou pagar lucro. Quem tem ações preferenciais? Paga o primeiro. Ações de fruição. A ação de fruição, ela decorre da amortização de ações ordinárias ou ações preferenciais. Então, quando eu amortizo ações ordinárias ou ações preferenciais, ela passa a ser chamada de fruição. Mas o que é essa amortização? A amortização, meus amigos, eu pago hoje ao sócio aquilo que eu só pagaria quando a sociedade fosse extinta. Então, eu antecipo um valor aos sócios. Eu pago hoje o que eu só pagaria quando a sociedade fosse extinta. Então, aqueles sócios, aqueles acionistas que recebem hoje um valor que só receberiam quando a sociedade fosse extinta, a ação dele passa a ser chamada de ação de fruição. Pois bem, debêntures. As debêntures, meus amigos, são uma forma de empréstimo que a sociedade, a companhia, faz com as pessoas na rua, com a coletividade. Como assim, Ivan? A SA, de repente, fala, vou vender debêntures. E aí eu, Ivan, por exemplo, chego e falo, eu quero comprar. Mas a pergunta natural que eu vou fazer é, sociedade, o que eu ganho comprando essas debêntures? Então, pensem, a sociedade ela precisa de um empréstimo. Ao invés dela ir no banco, ela vende debêntures. Quem compra as debêntures vai perguntar, o que eu ganho com isso? Ou seja, qual que é a rentabilidade? Então, debêntures é uma forma de empréstimo que a sociedade faz. Ela usa o título para conseguir dinheiro. E quem compra vai querer ganhar alguma coisa com isso. Ganhar uma coisa do tipo quê? Ou seja, qual é a rentabilidade? A rentabilidade pode ser fixa. Na hora que eu compro a debêntures, está lá. A debêntures vai ser resgatada daqui 3 meses e vai ser pago juros de 2% sobre ela. Rentabilidade fixa. Ela pode ter uma rentabilidade variável, vinculado a índice de mercado, a variação da bolsa, ou existe as chamadas debêntures conversíveis em ações. O que eu ganho com isso? Essa sua debênture vai virar uma ação. Daqui 90 dias ela vira uma ação. Então, debêntures é uma forma de empréstimo que a companhia faz perante nós. E as partes beneficiárias? Também tem a mesma cara de debêntures. Também é uma forma de empréstimo que a companhia faz perante nós. A mesma ideia. Só que as partes beneficiárias, elas são diferentes em relação às debêntures, porque a rentabilidade de uma parte beneficiária está vinculada ao lucro no exercício. Ou seja, quando você compra uma parte beneficiária, está dizendo, você tem direito a uma parte dos lucros da sociedade. Então a rentabilidade está vinculada ao lucro. Se não tiver lucro, você não ganha nada. Mas lembrando, 2 coisas. Primeiro, você só pode ser destinado 10% dos lucros para pagar partes beneficiárias. Não pode ser destinado mais do que 10% dos lucros para pagar partes beneficiárias. E 2, só SA fechada emite partes beneficiárias. SA aberta não emite partes beneficiárias.
Bom, e o bônus de subscrição? O bônus de subscrição é um outro título diferente dos demais, porque o bônus, a sociedade, quando vende o bônus, ela vende o direito de comprar ações. Ela vende o direito de comprar ações. Então, quando você compra o bônus, você paga pelo bônus. Quando a sociedade vender ações, você vai lá e paga pelo valor das ações. É uma ideia de fura-fila. Você compra um fura-fila. Você paga pelo bônus e paga pelas ações depois. Então, é um título diferente, o bônus de subscrição. Então, aí estão os 4 principais títulos emitidos por uma sociedade anônima. Continuando falando sobre sociedade anônima, meus amigos, a gente vai pegar um outro ponto aqui, em relação às sociedades anônimas, que são os chamados órgãos da SA. E aí eu tenho os chamados órgãos da administração. Esse aqui nós temos 2, que eu tenho o Conselho de Administração e eu tenho a diretoria. Qual é a diferença? Lembrem, meus amigos, quando eu estava falando da limitada, eu disse aos colegas que lá na limitada o administrador tinha 2 funções, administrar e representar. Na SA, essa função é separada. O conselho administra e a diretoria representa. O conselho administra e diretoria representa. Ok? Então, nos órgãos da administração dentro de uma SA, eu tenho um conselho para administrar e uma diretoria para representar. Lembrando que o conselho é obrigatório em SA aberta, em SA fechada, o conselho não é obrigatório, o conselho é facultativo numa SA fechada. Se eu não tiver conselho numa SA fechada, a diretoria faz as 2 funções. Além dos órgãos da administração, eu tenho também o chamado Conselho Fiscal, cujo nome já diz qual é a função: fiscalizar. E fiscalizar quem? Os administradores. O Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização, mas lembrem, meus amigos, o Conselho, ele tem uma SA, ele tem existência obrigatória. Toda SA tem que ter Conselho Fiscal, mas ele não precisa funcionar em todos os exercícios, ele funciona apenas em alguns exercícios, a pedido dos acionistas. Pois bem, meus amigos, esse foi um resumo daquilo que é relevante dentro do direito empresarial. Eu espero ter ajudá-los neste momento. Fica a dica aos colegas, muita tranquilidade, muita calma na hora de fazer a prova. Não imaginem, não queiram saber todas as informações, não achem que tudo vai estar na cabeça de vocês. A gente tem que ter uma certa tranquilidade, porque em muitos momentos alguns pontos vão fugir, mas a paciência, a calma e a tranquilidade e a concentração podem fazer toda a diferença na prova. Então fica aqui o meu abraço, de muita sorte, de muito sucesso a todos os colegas, me colocando sempre à disposição de todos. Boa sorte e fiquem com Deus.